Meu convidado de hoje é uma figura interessantíssima. Ele nasceu no dia 6 de junho. Aos 14 anos, começou a se dedicar à leitura e a escrever poemas. E a partir daí, gente, não parou mais. Publicou o jornal literário Panorama, elogiado pela crítica local, amplamente divulgado na escola e na cidade. Promoveu em sua cidade natal, Ribeirão Preto, a primeira noite de poesia moderna em praça pública, ao ar livre. No ano seguinte, ele ganhou o primeiro lugar em conto e poesia do concurso Dia do Professor. Obteve o primeiro lugar em concurso de âmbito nacional com o ensaio A Paz é Atingível e primeiro lugar com o melhor comentário sobre a obra de José Mauro de Vasconcelos. Em 1969, recebeu a primeira menção honrosa no concurso nacional de contos, que era uma promoção de âmbito nacional da Academia Catarinense de Letras de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Além disso, organizou uma noite de poesia moderna em praça pública na cidade de Rio Claro. Já em 1970, iniciou correspondência com a escritora Lígia Fagundes Telles. Em 72, foi ao Rio de Janeiro vender seus poemas em folhas mimeografadas. Assim viveu em terras cariocas por mais de 3 anos. Com dedicação e um toque de inspiração, publicou Reivindicação da Eternidade, uma tiragem de 115 exemplares mimeografados, vendidos para amigos e conhecidos. Em novembro de 91, ingressou na magistratura do estado de São Paulo. Em 98, fundou em um grupo Início, entidade literária, na cidade de Mococa. Em 2011, lançou sua obra poética, O Catador de Palavras, e neste ano está lançando o seu novo livro, O Guardador de Abismos. Também aplaudido por grandes escritores, pela crítica e bem recebido pelo público. Ele é membro da União Brasileira de Escritores, UB, e da Academia Ribeirão Pretana de Letras. Tem artigos e poemas publicados em jornais, revistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Ribeirão Preto e Mococa. E é com muito prazer que no nosso encontro de hoje eu tenho a honra de convidar ao nosso palco ele que faz parte da história literária brasileira, Antônio Ventura. Seja muito bem-vindo, Ventura. Viu, esse currículo é uma delícia. Prazer ter você aqui, viu? Prazer. Conta história, hein, amigo? Seja bem-vindo. Vem cá, senta aqui com a gente. Aos 14 anos que tudo isso começou, quem te inspirou? Na verdade, eu comecei a escrever com 13 anos. Com 13 anos? 13. Que na minha época era até alguma coisa prodigiosa, né? Sem dúvida. Hoje, nem tanto, que eu tenho um menino o meu filho pequeno, de 10 anos, que lançou agora um livro, o primeiro livro dele de poemas na Flip, junto comigo, que até ele autografou um exemplar para você. Muito grato. Mas assim, eu comecei com 13 anos, aos 14 já fiz meu primeiro poema moderno, né? E não parei mais. Não parou, não parou. parei. E quem te inspirou? Quem isso? Porque nós estamos falando de uma época, né? Isso mesmo que você pontuou até no começo da entrevista. Quem é que inspirou você, Ventura? Na época, eu comecei a fazer o ginasial. Certo. Aqui em Ribeirão Preto, certo. No Colégio Santos Dumont. E eu tinha uma professora de literatura, de português, né, na época. E gostava muito de mostrar para a moçada poesia. Legal. E ela escreveu um soneto do Álvares de Azevedo na lousa. Você encantou. Eu fiquei encantado, Imagino. né? Porque o soneto falava da noite do vento sussurrante, tremendo os pinheiros, e a cantiga do pobre caminhante, o rancho dos tropeiros. Depois falava da lua, que vinha pálida na praia luzir. Quer dizer, bastante imagem, né? Que poesia, uma das características da poesia é a imagem. É a imagem. Aí eu fiquei fascinado. E num caderno desses com pauta, eu comecei a escrever freneticamente. Uau. Ficava madrugada escrevendo. Só que no começo a gente escreve muita coisa bombástica, né? A gente quer colocar o mundo num poema, né? Que não é bem assim. E na época que eu fazia o Colégio Santos Dumont em Ribeirão Preto, eu conheci um amigo que já fazia o curso clássico. Eu estava no primeiro ginasial, ele já fazia o curso clássico. E ele já conhecia Drummond, Bandeira, os poetas modernos. E eu levava meus poemas para ele, achando que eu tinha escrito a maior obra do mundo, né?
Aí ele me criticava, me arrasava, e que foi muito importante essa pessoa na minha vida, porque... Com ela que você cresceu a beça, Não, né, Ventura? quando você começa a fazer uma coisa, você se empolga muito e às vezes você tem que se aprimorar, né? Sem dúvida. Não é bem assim. E ter alguém crítico mesmo, né? Aí ele falou, ó, você precisa começar a ler Drummond, porque eu estava muito assim naquela atmosfera dos românticos, que são grandes poetas brasileiros, né? Alves de Azevedo, Castro Alves, tá? Mas nós já estávamos num tempo moderno. A Semana de Arte Moderna já tinha sido em 22, né? Aí eu comecei a ler os poetas modernos. Aí com 14 anos eu já fiz meu primeiro poema moderno, que eu tenho um grande orgulho de falar, porque deu uma reviravolta naquele tudo que eu comecei, aqueles cadernos enormes que eu achava que eram poesia ou poemas, não eram, né? Você sentiu que realmente nas capitais a sua poesia fluía mais do que no interior? Por isso que a gente tem as expressões no Rio de Janeiro, em São Paulo, Santa Catarina, ao longo da sua história? Sim, eu não diria assim que a poesia, por ir a São Paulo, ou por ir, ou a minha experiência no Rio de Janeiro, é que fluiu. Isso foi assim, aquela busca natural dos grandes centros, né, para ser reconhecido, né? Agora, no Rio de Janeiro, principalmente, porque em São Paulo fiquei 1 ano e meio, 2, praticamente, e já fui e fiquei no Rio de Janeiro 4 anos e pouco. No Rio de Janeiro foi uma experiência muito gratificante em termos literários, porque eu fiquei 4 anos e meio vendendo poesia. Uau, quer dizer, e sobrevivendo disso? Isso. Eu até hoje existia na época os poetas chamados marginais, ou da geração 70, ou geração mimeógrafo, né? Mas assim, eram pessoas isoladas que vendiam a sua literatura. Por quê? Porque você, para publicar um livro, você tinha que mandar para Brasília para censura. Quer dizer, foi uma época negra para a literatura no Brasil, a ditadura militar. Foi bom até para a música, né? A música, acho que houve uma explosão, assim, tá? Mas a literatura foi péssimo. E como é que você foi se adaptando? Posso chamar de você? Tranquilo? Foi se adaptando a esses vários momentos e também a essas várias maneiras de se expressar, né? A gente está falando da mimeografia, passando, e hoje, máquina de escrever, nem olha, as pessoas falam, o que é isso? É um ET, né? E hoje, com esse advento todo da internet, dessa rapidez toda de linguagem, de ter acesso à informação, como é que o Ventura se reciclou em todas essas fases, Ventura? Olha, eu sempre fui uma pessoa assim que me adaptei muito a mudanças, né? E até hoje por exemplo, tem essa grande... Hoje em dia, se o livro digital vai substituir o livro, tá? Eu acredito que hoje o caminho é a internet. Eu acho que a maior revolução moderna hoje é a internet. E você se adaptou muito bem a essas fases? Estou me adaptando. Bacana, muito E todas as fases, eu fui da época da mais escrever. Inclusive, eu tenho na época do Rio de Janeiro, eu escrevi um poeminha que eu pus, Olivetti, Estúdio, 44. Que bacana, assim, que né? bacana. Tem até um poema, assim. Que bacana. Né? E o que a gente pode esperar da sua mais recente obra, O Guardador de Abismos? Então, O Guardador de Abismos, na verdade, uma parte desse livro era para entrar no primeiro, que eu queria fazer uma obra completa, né? Porque eu passei uma vida toda escrevendo, eu fiz um agito cultural e escrevendo sempre, né? E ganhei alguns prêmios, tá? Então, eu queria fazer um tipo de obra completa. Mas aí tive a felicidade de conhecer o Carlos Nejar, da Academia Brasileira de Letras, né? O Antônio Carlos Sequim, que foram um dos primeiros a me promover assim como
grandes poetas e críticos, né? E o Dvořák disse, Ventura, essa parte aqui é poesia, mas é poesia em prosa. Então publique agora, que é o Catador de Palavras, publique só a parte realmente de poemas. Certo. Né? Aí eu não queria, eu achava que já devia fazer tudo uma obra completa, depois eu faço outra obra completa. Mas eu achei que era um argumento sensato, então publiquei e ficou uma parte sem publicar. Aí eu peguei uma pequena parte desta, com mais algumas coisas que eu fui escrevendo depois, né? Alguns novos poemas que eu fiz. Aí eu publiquei o Guardador de Abismos, né? Que ficou um livro, assim, acredito, muito bonito, assim, graficamente. Muito, ficou mesmo. Não é? Então, mas eu acredito que o Guardador de Abismo é um complemento do Catador de Palavras. Quero tirar um selfie com você. Vamos lá? Pra gente guardar. E o livro. Vamos tirar um selfie com o livro. Muito bem. Aê, 3, 2, 1. Ventura, muito grata, viu? A gente pode esperar mais obras o ano que vem? Vamos indo. Vamos ter mais obras de Ventura? Opa! Vamos produzir muito? Opa. É isso aí. Já tô começando. E todo escritor é assim, é uma loucura. Muito grata, Ventura, pela sua presença, viu? A você de casa, um excelente final de semana. A gente vai se encontrar na segunda-feira e eu quero que você aproveite muito esse momento. Continue com a nossa programação. Minha amiga Cris Rocha tá chegando. A gente vai se divertir muito nesse momento, porque aqui no SBT é assim, quem compartilha amor, multiplica. Beijo, vambora, Ventura. Tchau, gente, até mais.